Queridos, eu tenho tratado um assunto já faz algum tempo, porque eu tenho entendido que esse é um assunto importante para nós tratarmos na igreja. Eu tenho conversado com a liderança e tenho conversado também com os homens. Nessa quinta-feira tivemos reunião de homens. E eu quero conversar também com a igreja, porque eu entendo que esse é um assunto profundo e um assunto que influencia muito a nossa vida. E é sobre o ego. Hoje eu quero falar com você sobre as mentiras do ego. E todos nós temos um ego, é o eu, que é obcecado com a sua própria importância. Em outros tempos, as pessoas enxergavam a autoestima como um problema. Pessoa que tem uma autoestima muito elevada. Hoje em dia as pessoas entendem, e a psicologia popular ensina, que todos os nossos problemas vêm da autoestima, que nós precisamos levantar a nossa autoestima. Então nós temos, na verdade, uma cultura meio desequilibrada. Porque o ego já é obcecado com a sua própria importância. E quando nós colocamos gasolina nessa fogueira, o ego vai subindo, vai crescendo, vai se dilatando, e aí acontecem muitas coisas que a gente não relaciona com o ego. Por exemplo, muitos de nós pensamos assim, algumas pessoas, alguns jovens, eu vejo falando, eu não encontro amor da minha vida. Eu não encontro uma pessoa, para mim, é difícil encontrar uma pessoa com a qual eu consiga me relacionar bem. Eu já me relacionei com muitas pessoas, mas nunca consigo fechar. Os relacionamentos não duram muito. Não duram os relacionamentos. Por que não duram? E muitas pessoas, eu não digo nem da igreja, eu falo assim, na sociedade em geral, eu ouço essa queixa. E tem muito a ver. Quando você vai para dentro das realidades, como a gente vai para dentro das realidades, a gente conversa com as pessoas, tem muito a ver com o ego. Porque quando o ego não é tratado, dois egos gigantescos dentro de um relacionamento não conseguem ocupar espaço, o mesmo espaço. Eles se empurram um ao outro de tal forma que um cai fora. É muito ego. É um ego muito estimulado. Tem muitas pessoas também que têm outra queixa, que é muito comum a gente ouvir, que é que não tem alegria na sua vida. As pessoas têm muita depressão, muita realidade de depressão na nossa sociedade. As pessoas não estão alegres. Aí quando você vai procurar entender o que é isso, você vê que isso também tem a ver com o ego. Porque as pessoas, elas estão constantemente se comparando, a todo momento se comparando. E além delas se compararem, elas não conseguem se alegrar com a vitória do outro. Porque aí vai para a rede social e olha as pessoas nos seus momentos de felicidade. Todo mundo coloca os seus momentos de felicidade, a maioria. Aí a pessoa diz assim, não olha a rede social para não ver a felicidade dos outros. É como se dissesse assim, é ruim ver a felicidade dos outros. É mais ou menos isso. Porque isso faz mal para a gente. Não deveria. Não deveria. Nós deveríamos ficar contentes com a felicidade do outro. Mas por que a felicidade do outro faz mal para a gente? Por causa do ego. O ego não permite que a gente sinta alegria com a felicidade dos outros. E aí nós temos muitas pessoas que dizem assim, pastor, mas é pessoas que têm muitas feridas na sua vida. Eu sei, todos nós temos feridas. Todos nós que estamos sentados aqui temos um histórico de feridas. Todos nós. Temos feridas que sangram, feridas que abrem de novo, cicatrizam. Todos nós carregamos feridas. Mas o ego, ele vem antes das feridas. O ego, ele determina o eu, ele nasce com a gente, esperando para construir uma história. E ele precede a ferida. Quando ele é ferido,
a maneira como ele reage à ferida é que indica a doença dele, porque a maioria das pessoas pegam suas feridas e reagem das formas menos indicadas. Ou elas não buscam ajuda, porque elas têm vergonha de mostrar que precisam de ajuda, ou elas se vingam das feridas em outras pessoas. Eu fui ferido, agora vou ferir os outros. Ou elas simplesmente ignoram essas feridas e continuam sua vida. Quando tem oportunidade de crescer, diz: não quero crescer. Psicólogo é coisa de louco. Olhar para dentro não gosto e tal. Isso é o ego que precede todas as coisas e que está sendo encorajado a todo momento na nossa sociedade. Você olha, por exemplo, por que as pessoas caem nos golpes? Volta e meia falo isso. Por que uma pessoa pensa assim: como eu sou esperto, eu descobri um veículo abaixo do preço de mercado e eu vou ser mais esperto que todo mundo e vou comprar esse veículo. Aí o cara diz assim, que está lá do outro lado: então tu tem que dar um sinal. Olha só a isca. Por que uma pessoa cai? Porque ela acredita dentro dela que ela é mais esperta do que os outros. E quem acredita que é mais esperto que os outros são os primeiros a cair no golpe. Está entendendo como é que é? Isso são exemplos. Eu estou falando coisinhas pequenas, grandes, para você ver como o ego, ele nos faz e nos derruba a todo momento. Por isso eu entendo que esse é um assunto que a gente precisa ver com muita seriedade, porque ele é muito profundo e ele a todo momento está tocando a nossa vida. E eu quero falar para vocês, nessa noite, 3 mentiras. Poderíamos falar muitas outras coisas, mas eu quero falar 3 mentiras que você fica ligado quando você, daqui a pouco, o seu ego sopra no seu ouvido essas mentiras. E você morde a isca, e quando você morde a isca do ego, você é derrubado. Você é derrubado. Aí você não experimenta amor, não experimenta alegria, não experimenta crescimento, porque você fica ouvindo essas mentiras. Bom, vamos... eu gostaria de mostrar uma figura. Vamos adiante ali? Vamos ver a figura. Essa figura aí é uma criança com um elefante. Fica com isso aqui para você ter uma ideia, captar assim mentalmente como é que é. Tá? O seu ego e o meu ego também, não vou dizer o seu porque é o nosso. O nosso ego é esse elefante aí. Ele é gigante. Entendeu? É gigante. O nosso ego, isso é a Bíblia que diz. Tá? A Bíblia chama de carne. Aí fala das obras da carne, que são muitas. Nós vamos chamar desse nome, a carne, ego, mas vou pegar o ego, porque a gente consegue, tá? Então tá ali. E lá em cima, aquela criança ali, é a nossa parte racional. E às vezes a gente pensa assim, se eu souber, para saber, atenção, não é só saber não é o suficiente. Muitos de nós sabemos que estamos dizendo coisas orgulhosas ou coisas equivocadas para as pessoas, e mesmo assim a gente na hora que está fazendo, sabe que está fazendo errado, sabe que está falando errado, sabe que está agindo errado, mas o elefante é mais forte do que nós. Sim ou não? Quantos concordam? É assim? O elefante vai atropelando e a parte racional, mas não é, isso não é o certo. Mas aquilo é tão fraquinho que o elefante vai carregando tudo, é o ego. É muito forte. Quem é que vai poder com esse elefante, gente? Quem pode com esse elefante? Bom, vamos adiante. Mas a palavra de Deus é um texto bíblico. Vamos lá. O texto bíblico diz: pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém.
Amém, queridos? Vamos ler. Esse versículo aqui todo crente tinha que conhecer. É tão importante isso é tão importante. Vamos dizer todos juntos? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Vejam só. Então, temos um elefante gigantesco chamado ego e temos a palavra de Deus que nos diz a ele toda a glória. Vejam só que a tendência é que a gente entre em disputa com Deus. A gente fique encarniçado com Deus, porque Deus acaba se tornando uma interrupção na nossa vida. Porque afinal a gente bem que gostaria de dizer, pois todas as coisas vêm de mim. Esse é o ego. Não pensa que alguns de nós trabalharam, permitiram Deus trabalhar na sua vida. Nós temos níveis diferentes aí. Mas está ali. Tá? Mas o homem natural, sem ser trabalhado com Deus, ele diz dentro de si, todas as coisas vêm de mim, existem por meio de mim, e são para mim, a mim seja a glória para sempre. Essa é a nossa natureza. E é o que a gente ouve no nosso coração. Vou dar alguns exemplos e vamos ver as mentiras do ego. Primeira mentira. Vamos lá. Eu sou o centro. Eu sou o centro. Essa mentira é levada pela realidade de que nós vemos toda a realidade a partir de nós. Toda visão que nós temos é a partir dos nossos olhos, o entendimento vem a partir da nossa mente, a experiência vem a partir, do nosso tocar, vem de nós. Então, nós somos, de certa forma, cegados por essa realidade. E vejam só o que acontece. Quanto mais ego, menos empatia. Menos eu consigo me colocar no lugar do outro. Porque eu fico cultivando essa coisa de eu sou o centro. E vejam só como as coisas acontecem. Você tem na sua casa aquela reunião de família. Reunião de família. Aí, aquela reunião, aquele final de ano maravilhoso, todo mundo se reunindo, uma bênção e tal. Aí uma das pessoas da família começa a ter mais atenção do que as outras. Aquela pessoa começa a se tornar o centro das atenções. Todo mundo fala nela, todo mundo se dirige a ela. Parece assim, que aquela pessoa, se não está presente, parece que não é a mesma coisa. Aí você olha para aquela pessoa, talvez essa pessoa seja você, talvez não. Mas quando não é você o centro? O quanto nos incomoda o fato de estarmos em família e o nosso irmão ser o centro. O nosso cunhado ser o centro. O nosso marido ser o centro. A nossa esposa ser o centro. Alguém mais, além de nós, ser o centro. O quanto isso nos incomoda. Muitas famílias têm problemas, têm brigas, têm discórdias, porque as pessoas brigam entre si, porque não são centro. As brigas dos irmãos, o que é? O que é a briga entre irmãos, gente? Briga entre irmãos, basicamente, não todas, mas assim, 90%. Tem briga de irmão lá na sua família ou não? Sim ou não? Levanta a mão para mim e vê se sua família é normal. Nunca teve ledinha lá? Família? Ah, tá bom, só para mim saber. Teve briga de irmão lá, né, Cristina? Tem ou não tem? Tem, né? Tem tudo que é lugar. Tudo que é lugar. Tem briga de irmão. Mas qual é a grande briga dos irmãos? O grande motivo, 90% das brigas dos irmãos, é a atenção do pai ou a atenção da mãe. Quantas vezes você reuniu entre família e o grande assunto da família é quem é o filho preferido? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Hein? Ah, o filho preferido é ele. Ah, o filho preferido é aquele outro. Aquele é o meu filho preferido.
E você, pai, que está rindo, lembra quando você era filho também. Se não ficavam apontando o dedo, é ele o preferido, é ele o preferido. Por que nos incomoda tanto? Nós podemos ter tanto carinho, mas não importa tanto de carinho que a gente possa ter, a gente gostaria de ser o centro. Ninguém reclama de seu filho preferido. Você já viu? Ai, que ódio, eu sou o filho preferido. Que injustiça, eu acho uma injustiça com meus irmãos que eu sou o filho preferido. Você já viu? Ninguém protesta que é o filho preferido. Eu nunca vi ninguém protestando que é o filho preferido. Por quê? Por que ninguém protesta? Porque nós acreditamos que nós somos o centro. O ego vem com essa programação, porque somos seres caídos. Então há alguma coisa dentro de nós que diz assim, eu sou o centro. Então daqui a pouco, você vê o sucesso de alguém perto de você, seu familiar, seu amigo, o irmão da igreja. E aquele sucesso começa a se tornar evidente, todo mundo começa a falar, você se incomoda. Porque você pensa, vem o elefante aquele e diz assim para você, você é o centro. Como é que essa pessoa está tendo essa atenção? Mata ele. Acaba com ele? Não, isso aí não, só para marginal. Mas você que é um ser civilizado, vem assim, fala mal dele. Encontra alguma coisa errada nele para falar mal. Fala mal. No fundo, as fofocas nascem do ego. Eu sou o centro. E se alguém mais é o centro, nós temos grandes inimizades. E vejam que muitas vezes, C.S. Lewis, que foi o escritor das Crônicas de Nárnia, escritor famoso no mundo inteiro por livros cristãos, muito profundos, ele diz o seguinte, o que mais incomodou ele se converter. Ele chegou um momento que ele tinha algumas objeções racionais à questão de Deus, e ele convivia com alguns amigos que eram cristãos e que começaram a falar para ele que aquelas objeções que ele tinha não faziam sentido. E ele era um filósofo. E chegou um momento que ele disse que ele teve que reconhecer que Deus era Deus. Que todas as objeções dele tinham sido removidas e ele não tinha outra escolha a não ser entregar-se para Deus. Ele diz assim, eu era o convertido mais resistente da Inglaterra. Porque eu não queria me entregar para Deus, porque para mim Deus era uma intrusão no meu mundinho cômodo e centralizado em mim mesmo. Eu nunca vi uma descrição tão clara. Deus era um intruso para ele, até que se tornou seu amigo. Mas o ser humano, ele tem dificuldades, como um amigo meu uma vez disse para mim, eu não quero ir na igreja porque eu tenho medo de me converter. Tem gente até, seu amigo que crê em Deus, não quer vir na igreja, que tem medo. Porque no fundo ele quer continuar sendo o centro do seu mundo confortável, onde as coisas andam todas do seu jeito. E você vê que hoje em dia, mas nós não fomos criados para sermos o centro, Deus é o centro desse universo. E nós somos sadios, abençoados, felizes, quando nós vivemos em torno de Deus e para a glória de Deus. Quando vivemos assim, vivemos bem. Mas quando nós nos colocamos como centro das coisas, a vida não funciona. Nós temos problemas uns com os outros, nós não aceitamos os problemas que enfrentamos. Olha a pergunta que a gente faz quando tem um problema. Por que comigo? Ou por que não? Por que comigo? Tipo assim, os outros podem ter problemas, eu não. Por quê? Se todos enfrentam lutas, por que eu também não enfrentaria lutas? Se as pessoas enfrentam dificuldades, por que eu não enfrentaria dificuldades? Não há nenhuma busca no universo de uma pessoa, é simplesmente que às vezes nos toca passar momentos difíceis na nossa vida. Mas o ego sofre mais. Quanto mais o ego estiver latente na nossa vida, mais nós vamos sofrer com as dificuldades.
Porque nós pensamos assim, mas eu sou o centro. Eu sou o centro desse universo. Como ele se volta contra mim? No fundo, a gente pensa assim. E a gente tem essa presunção. Você olha os grandes aí. Michael Jordan. Romário. Pelé. Pode pensar os grandes, né? Eles... Maradona é Deus. Parece até que eles fazem as coisas sozinhos. Mas eles acreditam que são o centro. Agora tem estava falando com os homens, o documentário do Romário. Romário, o cara. Mas ele recebeu o passe. Ele recebeu o cruzamento. Ele recebeu a ajuda dos outros 10 jogadores. Tem uma estrutura toda. Então, mas... Entendeu como é que é o ser humano? O ser humano é assim. Agora, uma pessoa assim, quanto mais nós formos assim, nós podemos até ser bem-sucedidos exteriormente, mas interiormente a nossa vida é uma guerra, é um sofrimento, porque o ego que se considera o centro, ele está batendo de frente com a realidade, porque a realidade da vida como ela é nos diz que nós não chegamos nem perto de sermos o centro. Quando eu tenho isso no meu coração, quando eu consigo entender que eu não sou o centro, vejam como a alegria acontece, tranquila. Ô irmão, a comunidade está bem, olha só que coisa boa. Nossa igreja está bem, você consegue se alegrar com as coisas grandes que estão na sua volta. Você consegue se sentir parte, entendeu? Você consegue se sentir parte. A vitória da igreja é a sua vitória. Está entendendo como é que é? Os irmãos vêm aqui contar um testemunho. Eu fui ajudado, Deus me abençoou. Você não fica se perguntando, por que Deus não responde aquela oração que eu fiz? Não, você fica alegre pelo outro. Você sai daqui celebrando. Olha que bom, que maravilha, porque você sabe que você não é o centro. Deus está gerindo esse mundo com sabedoria. Ele sabe a hora, o momento. Mas se não, tudo aquilo que acontece, meu irmão, me incomoda. Aí você, sabe aquela coisa assim? Você já viu isso acontecer com você? Mas cuida com o seu coração. A pessoa vem falar para você. Você vai falar para a pessoa sobre um problema. Aí você fala para a pessoa do seu problema. Aí ela começa a falar do dela. Mas tu sabe que eu tenho um problema parecido com o teu? Aí ela começa a falar do problema dela. E você não consegue mais falar do seu problema. Já aconteceu? Quantos aí já aconteceu? Presta atenção, meu irmão. Quando alguém vem abrir o seu coração para você, abre o seu coração para você, abre os seus ouvidos, ouça essa pessoa. Ela está precisando, quando ela abre o seu coração para você, ela está abrindo uma janela sagrada da sua alma para você ouvir. E você entende isso e ouve com atenção e deixa que ela fale e ajuda ela naquilo que você pode, ou se não pode, ora por ela, o que seja. Mas não tenta colocar o seu eu no meio dessa conversa sagrada. Está entendendo? É que tem outro, pode ver também, tem pessoas, eu estou com uma dor aqui no joelho, mas eu estou com uma dor aqui do outro lado. Aí é um combate de dores. Mas semana passada, não sei, me bati, não sei, eu tive um acidente no ano passado. E aí fica. Mas tudo isso vem dentro de uma pulsão, de uma voz do ego que diz assim: escuta, tu é o centro. Então você tem que conquistar esse centro aí de volta. Então a gente precisa entender isso. Você pode ver, você já teve em momentos assim, em alguns lugares públicos que as pessoas tentaram furar a fila? Quantos já tiveram? Quantos já tentaram furar a fila aqui? Hein? Já tentou? Deu uma de João sem braço?
Por que uma pessoa fura a fila? Por que uma pessoa fura a fila? Eu me pergunto. E eu mesmo respondo. Eu sou o centro. Eu tenho importância. Eu importo mais do que tu que está aí esperando. Então eu vou chegando, devagarinho. Uma vez estava na fila da carne, olhei para o lado. Eu sempre marco quem está na minha frente, que eu sei a malandragem do brasileiro. Eu olhei para cá, quando eu vi, tinha uma pessoa de branco na minha frente. Não era um anjo do Senhor. Também não era um demônio. Era uma pessoa espertinha. Eu digo, eu acho que a senhora não estava aí. E ela pegou e disse, não, eu estava olhando essa carne aqui, saiu. Eu já estava com as coisas no braço. Então vejam só como é que são as coisas, gente. Eu sou o centro, cuidado com isso. A segunda mentira do ego. Segunda mentira do ego é quem se opõe aos meus objetivos é meu inimigo. Quem se opõe aos meus objetivos é meu inimigo. Eu quero te dizer uma coisa, digo para mim e digo para todos. Todos nós convivemos numa sociedade, numa igreja, que cada pessoa que nós convivemos tem os seus próprios objetivos. Estão buscando coisas para si. E às vezes no trabalho também estão buscando. E às vezes nós estamos buscando a mesma coisa e não tem espaço para as duas coisas. Ou é um, é o outro. E nem sempre o fato de que estamos buscando a mesma coisa significa que essa pessoa que se atravessou no meu caminho é meu inimigo. Só que o ego, a partir do pensamento de que ele é o centro, ele também desenvolve um outro mecanismo. Então toda pessoa que está buscando a mesma coisa que eu estou buscando, acaba se tornando, na minha cabeça, meu inimigo. Tem muita gente dono de negócio aqui. Muita gente dono de negócio aqui. Pequenos, grandes, médios, o que seja. Tem pessoas que estão tocando em frente os seus projetos. Agora, você não pode pensar que a pessoa que atua no mesmo ramo que você é seu inimigo. Está buscando a mesma coisa que você? Não é seu inimigo. Simplesmente tem objetivos parecidos. Aí a pessoa já começa a olhar, entendeu? De lado. Estudantes buscando uma vaga num concurso. Aí você olha para o lado, fazendo de concurso, desgraçado. Você vai fazendo a prova e rangendo os dentes do lado. Eu acho tão bonito. Não sei se é sincero, de repente não é, né? De repente elas ficam fazendo picadinho lá no interior. Mas acho tão bonito a Rebeca Andrade e a Simone Biles. Acho tão bonito, parece, né? Daqui a pouco, se a Rebeca Andrade ganha um ouro, ela vai mudar a cara, né? Porque enquanto está ganhando é fácil. Mas não sei. Mas o que parece é que há um congraçamento. Há uma aceitação, cada uma do seu lugar. E competindo, se mantém a dignidade. Olha, gente, isso é muito difícil, hein? Isso é muito difícil, porque há que se tratar com o ego para que se consiga olhar para as pessoas que têm os mesmos objetivos que nós e não considerarmos elas nossos inimigos. Ser capaz de terminar um jogo de futebol e abraçar e aceitar. Tá bom, perdi. Tínhamos o mesmo objetivo, mas acabou. Não é meu inimigo. Outra vez eu vi, até achei de uma maturidade imensa, um jogador argentino, como são queridos os argentinos, né? Na visão dos brasileiros, sabe por que nós temos dificuldade com os argentinos? Porque eles acham que são o centro da América Latina e nós pensamos que somos o centro. Então nós ficamos peleando, aí tem essa briga aí. Mas um jogador argentino uma vez levou um soco num jogo,
justamente do seu Romário. Levou um soco no jogo, ele deu uma entrada no Romário, e o Romário chegou e deu-lhe uma bomba nele. O Romário foi expulso e tal. Aí depois foram entrevistar ele. E ele chegou e disse assim: olha, isso são questões do jogo. Depois que acaba o jogo, tudo acaba. E realmente, tudo acabou. Entendeu como é que é? É muito difícil tratarmos com isso aqui, ó, do ego. A gente tem a ideia de que quem está, né, contra nós, tem o mesmo objetivo, ele é o nosso inimigo. Bom, como é difícil para as pessoas se casarem, né, e começarem a pensar como família. É muito difícil. Porque aí, dentro da família, a gente tem que começar a pensar no nós. A gente tem que começar a pensar em objetivos conjuntos. Mudar aquela perspectiva de, por isso é difícil o casamento. Por isso o casamento não é fácil. Por isso que o convívio entre os humanos, eu digo que não é fácil porque o casamento é o momento mais íntimo que existe, da união de duas pessoas. Então, quando você se casa, você tem dois egos que se unem. Dois egos. Então, há um trabalho de que o ego que pensa individual, por isso que muitos casamentos terminam em inimizade. Você já viu uma pessoa se divorciar, ficar tranquilo? É difícil. Por quê? Porque há uma resistência do ego de aceitar de um ou de outro. Aceitar quer dizer aquela diferença de objetivos, aquela mudança. E quando se casa, conseguir o casamento que triunfa, presta atenção, um relacionamento para triunfar, é preciso que os dois, não só um, os dois, consigam pensar como nós. Eu não vou comprar o que eu quero. Nas finanças a gente vê como é que está indo as coisas. Pega o orçamento ali. O que está sendo gasto? No nós ou no eu? É o que eu quero. É o que eu acho. É o que eu desejo. Não, muda tudo. Casamento agora é nós. É o que nós queremos. Não, é o que eu quero. Isso acontece de maneira sutis também. A mulher vai lá, compra o que quer escondidinho, não fala nada. O marido faz aquela conta e quando chega o carnê, o quê? Tu comprou isso aqui? Não acredito. Ah, é, surpresinha. Kinder Ovo chega no final do mês. E como é difícil, aí como resolvem? Vão fazer orçamentos individuais, cada um na sua. São dois egos que não se uniram. São dois egos que não conseguem pensar como nós. E aí começam as inimizades dentro do casamento. Porque para que o ego seja quebrado, é preciso pensar como nós. O que nós queremos, o que nós desejamos, aonde nós vamos caminhar. E é aí que o casamento começa realmente a triunfar aí adiante. Amém, queridos? Você crê nisso? Terceira mentira do ego. Olha só, ali tem um anjinho, né? A gente se enxerga como um anjinho. Sempre se enxerga como um anjinho. O ego pensa o seguinte, ó, tudo que sai de mim é bom, é verdadeiro, é maravilhoso. Por que a gente pensa assim? Como isso se mostra na realidade?
Primeira coisa que se mostra, como isso se mostra na realidade, é que eu acho que o que eu sinto é a pura amostra da realidade. Vejam como nós somos. Nós achamos que aquilo que nós sentimos, nós confiamos muito nos nossos sentimentos. Então você vai num lugar, e você chega nesse lugar, e você diz assim: esse pessoal é nojento. É muito nojento. O pessoal não gostou de mim. E você acredita no seu coração, assim, piamente, de que aquilo que você sentiu é verdade. Não, mas é assim. Aí daqui a pouco você tem uma situação que diz tudo aquilo que você pensava. Mas você se aferra naquilo que você sentiu. Gente, os nossos sentimentos, eles não são confiáveis. Eu falei com vocês, eu tive mais uma semana para compartilhar aqui minhas lutas um pouquinho. Eu tive mais uma semana, essa semana e uma semana terrorífica no meio da noite. Me acordei muitas vezes, eu tive que tomar muitas decisões essa semana. Toda vez que eu acordava no meio da noite, eu tinha sentimentos negativos e pensamentos negativos. Mas isso aqui está acontecendo? Não é possível. E começava, já tinha dificuldade de dormir de novo. Aí, chega um momento, é bravo, né? Eu queria esconder da Cláudia. É meio brabo esconder uma coisa da Cláudia. Aí eu me acordei, fiquei ali, quietinho. Aí daqui a pouco, 10 minutos, ela se acorda, se vira e pergunta: o que tu tem, negro? Ai. Eu digo: nada, está tudo bem. Não, tu não está bem. Aí eu fui e falei. Aí ela começou a me falava: não, mas olha isso aqui. Vejam como a gente acredita nos sentimentos. Ela começou a me mostrar: não, olha isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Né? Final da história, eu fui comprovar no outro dia, por A mais B, que tudo que eu tinha pensado, nada era verdadeiro. Mas por que a gente sofre? Por que nós sofremos? Nós sofremos porque nós acreditamos piamente naquilo que nós sentimos. E muitas vezes você está com, presta bem atenção, desconfie dos seus sentimentos. Desconfie dos seus sentimentos. Tudo bem, às vezes você está certo. Não vou dizer que a gente está errado sempre. Às vezes você tem uma boa intuição. Mas não acredite cegamente nos seus sentimentos. Procure sempre ouvir pessoas sábias e procure sempre se assessorar bem. Porque às vezes você está se dando pilha de tal forma que você cria uma inimizade, um nojo de uma pessoa, de uma situação, aquela palavra famosa, ranço. Tem uma pessoa que chega com a camiseta ranço. Eu é que fico com ranço quando o cara chega assim: não, para um pouquinho, tira essa camisa aí. Tem nada de ranço. Vamos chegar bem. Mas o nosso sentimento, a gente acredita demais. Às vezes a gente se apega nas nossas teses. Essa semana foi muito... A gente vendo a Olimpíada, começa a comparar, a comentar as coisas que estão acontecendo. Aí a gente faz umas teses assim: não, as coisas são assim. E aí daqui a pouco chega a informação e quebra todas as nossas teses. Mas como a gente gosta de morrer abraçado com as nossas teses e as nossas ideias? Só porque são nossas. Porque a gente, no fundo, acredita que tudo que sai de nós é bom, verdadeiro e belo. E a gente morre abraçado ali. Quantos problemas temos por isso? Quantos erros de decisão tomamos?
porque estamos abraçados nas nossas próprias ideias. Não, abandona a ideia. Deus mostrou para você que está errado. Seja rápido, não perde tempo, porque quanto mais você se abraça naquilo que não é legal, mais problemas você tem, mais você fica separado das pessoas, mais você não resolve as coisas, mais você vive perturbado, joga fora. Bom, isso aqui não presta, realmente não era assim. Pronto. Do que ficar batendo o pé. Não, as coisas são assim. Não fica batendo o pé, querido. Com as pessoas que você ama, pessoas que estão perto, não, vai, larga isso e segue em frente, em nome de Jesus. Você pode estar errado. Você pode estar errado. Então, gente, como nós vamos resolver isso? Se esse elefante é tão poderoso que vai nos arrastando, ele vai nos arrastando. Eu vou falar uma palavra. Uma palavra. Eu poderia falar muitas coisas, mas eu vou falar uma palavra fundamental para que a gente possa vencer o ego. Se chama adoração. Adoração. A adoração, tem pessoas que dormem na hora da adoração. Tem pessoas que ficam distantes na hora da adoração. Tem pessoas que não se habituam a durante a semana a adorarem ao Senhor, a tomarem tempo. Deus não precisa, eu quero sempre reforçar isso porque há um equívoco. Deus não precisa de adoração, nem se alimenta de adoração. Deus não é um narcisista egocêntrico. Nós precisamos entender que nós não somos o centro do universo e que a nossa força, a nossa nutrição, a graça, o poder vem todo da parte dele para nós. Quando nós tiramos o foco de nós mesmos, das vozes que nós ouvimos e nos tornamos e voltamos para a palavra de Deus, nós recebemos a luz que nós precisamos, a força que nós precisamos, porque nós somos essa criança desamparada, tentando, por meio do conhecimento, domar esse elefante chamado ego, mas não podemos. Somente a luz, a graça, a invasão, o poder do Espírito Santo é capaz de nos encher a imaginação, a mente, o coração, a perspectiva da nossa vida, de que Deus está acima de todas as coisas, que Ele governa o universo, que Ele é a luz, não nós, que Ele é a verdade, que dele vem todas as coisas. É nessa perspectiva de adoração, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te reconheço. Oh, tu sabes todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. Eu não sei, mas tu sabes. É tu que tem a sabedoria, é tu que me capacita. Essa adoração que não é só aqui na igreja, presta atenção, isso aqui é uma parte só. Mas viver essa vida que adora, que reconhece, que se lembra, nos momentos mais difíceis, de conflito que a gente tem. Sabe quando se tem aqueles conflitos difíceis? Nós precisamos invocar a presença de Deus. Senhor, toma conta dessa situação aqui. Senhor, joga luz nessa situação. Senhor, joga água nessa fervura. Senhor, me mostra o caminho aqui. Muitas vezes tem sido esse o clamor do meu coração. Senhor, me mostra o que fazer. Me mostra onde andar. Me tira dessa situação. Essa adoração que permanece em momentos diferentes. No momento de sucesso também. Momento de sucesso é momento de adorar a Deus, querido. Momento que você está sendo bem sucedido é o maior e mais importante momento de você adorar a Deus. Tem muitas pessoas sendo bem sucedidas e esquecendo de adorar a Deus, enchendo-se de si mesmas, dizendo, fui eu que consegui. Quando tiveram que orar tantas vezes e clamar tantas vezes, Senhor, me ajuda, me ajuda. E aí quando vem a solução, elas esquecem de adorar. Lutaram tanto tempo. E aí caem dentro desse poço, desse abismo, levados pelo elefante do ego.
para um abismo. Que Deus possa despertar em nós essa capacidade, esse entendimento de adorar ao Senhor. Vamos ceder, vamos abrir nosso coração, vamos deixar o Senhor reinar. Essa música vem então a propósito. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade, porque Deus é humilde. Deus se esvazia. Em Cristo Jesus, Deus se esvazia. Esvaziou-se, assumindo forma de servo. E se entregou por nós. É isso que Deus fez. Deus é humilde. Aprendemos olhando para Deus, adoramos sua grandeza e olhamos sua humildade. E somos inspirados a deixarmos para trás as mentiras do ego, que nos levam para o abismo. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Tem muitas pessoas cujos joelhos não lhes permitem se ajoelhar. Mas que bom que a gente tenha o hábito de se ajoelhar lá na nossa casa, no segredo do lar. Sabe, te ajoelha na tua cama e diz: Senhor, eu reconheço que Tu és Deus sobre minha vida. Te ajoelha no teu escritório e reconhece: Senhor, eu reconheço que Tu és Deus sobre a minha vida. Te ajoelha no teu escritório, na tua casa e reconhece que é Deus que está permitindo que tu tenhas sucesso. Ele tem te dado vitória. Ele tem te feito bem-sucedido. E ainda que tu estejas passando por um momento de dificuldade, adora a Deus reconhecendo que Ele está contigo nos vales também. O Deus das montanhas é o Deus dos vales. Amo essa canção. Que verdade. Quantas verdades. Que isso esteja presente no teu coração e na tua vida.